capítulo 4. Vamos ler do verso 35. Marcos capítulo 4. Esse texto é bastante conhecido. Eu não vou me demorar, mas peço que você se esforce aqui para que nesses pouco tempo que nós temos aqui, nós possamos receber aquilo que o céu tem para liberar sobre nós. Amém? Palavra de Deus, todo mundo achou? Diga amém. Então vamos lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para um outro lado. Despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles acordaram-lhe, dizendo: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, respondeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele lhe disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Queridos, esse texto ele é muito conhecido. E talvez você talvez já leu ele em outro evangelho, né? Ou Mateus, ou em Lucas. Os evangelhos, eles são sinópticos. Eles contam a mesma história, mas com uma perspectiva diferente. Então, essa mesma história você vai encontrar em Mateus, em Lucas. E por que nós lemos Marcos? Porque Marcos ele vai dar alguns detalhes um pouco mais específicos. Por exemplo, somente Marcos vai dizer que Jesus dormia com uma cabeça sobre uma almofada. Então, obviamente, né, esse texto tem algo para nos ensinar. Então, nós vamos nos ater aqui a Marcos, porque ele dá algumas especificações, e por isso nós lemos esse texto. Mas esse texto ele é conhecido, é o episódio que Jesus ele acalma uma tempestade. E talvez se eu perguntar aqui, tem alguém que está passando alguma tempestade na vida? Não precisa responder, certamente você está. E eu não vim aqui somente pregar uma palavra positivista para você, dizer que você vai vencer, que Deus ele vai acalmar a sua tempestade, ele vai. Mas eu quero te conscientizar da presença de Jesus no barco da sua vida. Porque se a presença de Jesus está no barco da sua vida, vai tudo bem. E a qualquer momento ele se levanta e acalma essa tempestade, porque ele é poderoso. Nem mesmo a morte pôde detê-lo. O escritor aos Hebreus diz que nesse exato momento ele está sentado à direita de Deus. Então ele não só ressuscitou, não só venceu a morte, como ele está vivo, está sentado sobre um alto sublime trono, está governando todas as coisas. Nós estamos numa série esses dias, né? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus não perde o controle de nada. Nós é que muitas vezes nos abalamos com certas tempestades que nós nos enfrentamos, mas a verdade é que Deus ele está no controle. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da sua casa, no controle das suas finanças. Basta nós e a nossa responsabilidade é entregar tudo a Ele. Dizer: Senhor, eu te entrego o barco da minha vida. Assuma o controle. Então, era isso que Jesus queria ensinar para os discípulos aqui nesse dia. E o contexto histórico aqui é que Jesus ele estava ministrando na região de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. E o ministério de Jesus era populoso, crescia muito rápido. Onde Jesus passava, multidões o seguiam, né? Então o ministério de Jesus era famoso. Então, por conta dos milagres, dos sinais, das maravilhas, dos prodígios que ele realizava,
Então multidões se aglomeravam para ir ver Jesus. Então, aí após um dia inteiro ensinando por parábolas, aí Jesus disse aos seus discípulos: passemos para um outro lado. E esse outro lado, que é o lado oriental do Mar da Galileia, era uma região menos povoada. Então, provavelmente, o que nos dá a entender que Jesus queria descansar após um dia cheio de seu ministério. Então, mas mesmo no descanso de Jesus, ele tem algo para nos ensinar, amém? Tem algo para nos revelar. Então, Jesus convida os seus discípulos para passar por um outro lado e para também prepará-los para o que viria, né? Essa tempestade. Mas só que o que é interessante é que a tempestade ela aconteceu justamente quando Jesus liberou uma palavra. Né? Jesus libera uma palavra, passemos para um outro lado, e aí vem a tempestade. E muitas vezes, né, a gente acha que aquilo que nós estamos enfrentando é fruto de alguma desobediência, ou é fruto de algo, ou Deus está pesando a mão, né? Você certamente já ouviu alguém falar: fulano está enfrentando isso porque Deus está pesando a mão. Querido, às vezes nem sempre. Às vezes Deus liberou uma palavra e logo depois dessa palavra vem uma tempestade. Então, muitas vezes, o que Deus está querendo fazer? Reposicionar o nosso coração. Porque nem sempre Deus vai mudar um cenário da sua vida primeiro, sem antes reposicionar o seu coração. Lembra comigo de Lucas capítulo 5, Pedro volta de uma pesca frustrada, né? Aí logo após ele voltar dessa pesca, né, Jesus fala com ele: Pedro, a soberania de Deus entrando em ação aqui. Pedro, você tentou a noite toda, né, pela força do seu braço. Mas deixa eu dizer algo para você. Vamos para um lugar mais fundo. Aí Pedro vai dizer: Senhor, sobre a tua palavra eu vou. Então, o que Jesus estava fazendo primeiro? Reposicionando o coração de Pedro. Depois levou, né? Depois acontece a pesca lá, e você conhece, né? Diz que teve que chamar outros barcos, porque foi tão grande a pesca. Então, o que eu quero te dizer? Porque talvez você entrou aqui e você está enfrentando uma tempestade. E a consequência dessa tempestade talvez não é fruto de uma desobediência, mas é Deus querendo reposicionar o seu coração e te levar a um nível de dependência. Amém? Então Deus quer te levar a um lugar onde você não tenha o controle. Aonde nós chegamos a um nível de entendimento que Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Amém, querido? Então, só que aí, logo depois dessa palavra que Jesus libera, o de repente acontece. Essa tempestade, ela acontece de repente. O verso 37 vai dizer: e se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E a palavra ali, para grande temporal no grego, é a palavra laelapis, que significa um vendaval assustador. E foi tão assustador que assustou pescadores experientes como Pedro, Tiago, João e André. Então, para você ter uma ideia de quão violenta foi essa tempestade. Mas, querido, não interessa o tamanho da tempestade que você esteja enfrentando, desde que Jesus esteja no seu barco. Porque a presença dele é a nossa garantia. O Salmo 23 diz, né? O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Por quê? Porque se nós temos a Cristo, nós temos tudo. Então não é sobre o que nos falta, é sobre quem não nos falta. E se temos a presença de Deus, nós temos tudo o que precisamos. Então, muitas vezes o que está te faltando é a presença de Jesus no barco da sua vida. E Ele vai se levantar e acalmar essa tempestade, amém? Você crê nisso nessa noite? Então, querido, essa tempestade, ela foi assustadora. O Mar da Galileia, deixa eu te dar um dado aqui geográfico, o Mar da Galileia, ele fica 210 metros abaixo do nível do mar, então, e ele é cercado por montanhas. Então, ventos frios descem dessas montanhas, colide com o mar e provoca essas tempestades. E foi o que aconteceu. De repente, essa tempestade aconteceu. E deixa eu te falar, querido, ninguém planeja passar por uma tempestade. Geralmente elas vêm sem aviso. Ninguém se planeja, né? Ninguém fala: opa, hoje se arruma, acorda, hoje eu vou enfrentar uma tempestade, hoje eu vou enfrentar uma crise financeira. Não,
ela vem de repente, né? Ela chega muitas das vezes para nos abalar, mas nós cremos num Deus que tem todo o controle. Querido, e ainda que você esteja passando a tempestade que for, Deus é poderoso e Ele pode acalmar essa tempestade. Aí, sabe uma verdade que esse texto vai dizer para nós? Vai dizer que Jesus dormia em meio à tempestade. Aí, para pensar comigo, como que alguém consegue dormir em meio à tempestade? Eu aprendi com o pastor João Roberto. Ele diz assim, que tem algo poderoso aqui, que Jesus, por isso que Marcos diz que Jesus dormia e com uma cabeça sobre um travesseiro. Jesus estava ensinando para os discípulos e para nós que é possível descansar em meio a uma tempestade, mas se Jesus estiver no barco da nossa vida. É possível, querido, descansar. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando hoje, eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui com a presença de Jesus no barco da sua vida. Amém, querido? Então, o verso 38, eu quero ser expositivo com você. Ele diz assim: e ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram dizendo: mestre, não te preocupa que pereçamos? Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus dormia. Enquanto os discípulos estavam apavorados, pensando que iam perecer, Jesus dormia com uma cabeça no travesseiro tranquilamente. Sabe por quê? Porque nada foge do seu controle. E por que a gente fica tão perturbado, querido? Né? Às vezes, o dinheiro, né? Falta um dinheiro para a gente pagar uma conta, a gente já não consegue dormir. Existem coisas, às vezes pequenas, que tiram a nossa preocupação. E Jesus está dizendo bem assim: descansa, descansa. Eu estou no barco da sua vida, e a qualquer momento essa tempestade vai cessar. Querido, vim dizer aqui nessa noite para você que, independente da tempestade que você está passando nessa vida, Deus, Ele é a paz que excede em todo entendimento, amém? A paz, ela é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Então, aonde descansar? Em Jesus. Amém, querido? Então, Jesus estava no controle, então ele não estava preocupado com aquilo que ameaçava os discípulos, porque nada foge do seu controle, nada foge do seu domínio. Salmos 23, verso 2, vai dizer que Ele me faz repousar sobre pastos verdejantes. Querido, sabe por quê nós precisamos descansar no Senhor? Porque o descanso é uma dádiva de Deus. O sono é uma dádiva de Deus. E a alguns Ele deu muitos, né, como eu. Então, se tem alguém que consegue dormir em meio a uma tempestade, sou eu. Amém? Mas eu estou me controlando, porque o sono também não é sono demais, também é sinal de anemia, alguma coisa assim. Mas, enfim, querido, Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. O sono, ele é uma dádiva de Deus, porque nós compramos a cama, o travesseiro, o lençol, o edredom, mas quem é que dá o sono? De quem é que vem o repouso? É Deus, querido. O sono, sabe o que é o sono? É para te lembrar que enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Deus está cuidando do mundo numa boa. Nada foge do seu controle. Então o que nós precisamos fazer? Descansa. Está passando por uma tempestade? Dorme. Descansa. Porque, querido, no descanso, Deus está mostrando para nós, né? Jesus já disse, né? Olha para os pássaros do céu, né? Os lírios dos campos. Se o Pai cuida deles, que dirá nós que somos filhos de Deus? Deus está cuidando de nós, da nossa casa, e o nosso trabalho é descansar no Senhor. É possível descansar em meio a uma tempestade se a presença de Jesus estiver no barco da nossa vida. E a presença dele está aqui essa noite, amém? Então,
Querido, o descanso verdadeiro não vem da ausência de problemas, vem da presença de Deus. Jesus nos ensina que é possível descansar em meio às tempestades, é possível ter paz quando tudo parece desabar, mas isso só acontece quando Cristo está no barco da sua vida. Diga para quem está do seu lado assim, fala, irmão, Cristo está no barco da sua vida. Vamos lá, diga mais uma vez, fala, irmão. Aí o que nós aprendemos com essa tempestade? Primeira coisa, a presença de Jesus não nos isenta de passar por tempestades. Os discípulos estavam com Jesus, andaram com Jesus e enfrentaram tempestade. Ser filho de Deus não significa viver sem problemas, mas significa não enfrentar o problema sozinho. Jesus não prometeu ausência de aflições, mas ele prometeu a sua presença. João 16:33, olha essa promessa que ele nos deixou. Evangelho de João 16, verso 33. Olha só, eu disse isso para que em mim vocês tenhais, então a paz está em Jesus. Neste mundo vós terão aflições, contudo, tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Só que muitas vezes a gente esquece de promessas como essa, né? Jesus está conosco, querido. Jesus está conosco, amém? Você crê nisso? Jesus está com você nessa tempestade. Então, a maior promessa não é que não haverá tempestade. A maior promessa é que Ele estará conosco, passando por essa tempestade conosco. Então, a primeira coisa é, a presença de Jesus não nos isenta de passar por tempestades. E aí, na tempestade, se eu pudesse te dar um conselho, o conselho seria, tente enxergar um propósito naquilo que você está passando. Porque a verdade é que é difícil, né? Nós enxergarmos propósito naquilo que nós estamos enfrentando. Mas o apóstolo Tiago, no capítulo 1, no verso 2, ele vai nos dizer algo muito interessante. Tiago capítulo 1, verso 2, o apóstolo Tiago olha só o que ele vai dizer. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, a alegria é um fruto do Espírito, é diferente de felicidade. A felicidade, ela depende de um momento, uma circunstância. Mas a alegria é um fruto do Espírito. É possível se alegrar em meio a uma tempestade. O próximo versículo ele vai dizer: assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. A palavra perseverança ali é a palavra constância. Então, tem de motivos quando passarem por provação, sabendo que uma vez que a fé de vocês forem aprovadas, isso vai produzir constância em você, vai produzir raiz profunda em você. Então talvez você está passando por uma tempestade, Deus ele está forjando você. Deus está querendo levar você para um novo nível de fé, de entendimento, de confiança no Senhor. E isso vai produzir raiz profunda em você. Amém? Então é isso que o apóstolo Tiago está escrevendo para os cristãos perseguidos. A igreja primitiva enfrentava rejeição, prisão, sofrimento. Por isso ele está ensinando que nós podemos nos alegrar em meio às provações. A palavra perseverança ali também significa permanecer firme sobre pressão. Você está sobre pressão, a palavra é permaneça. Permaneça firme. A perseverança, ela não nasce de um conforto, ela nasce na resistência. Deus usa processos para produzir maturidade. E aquilo que muitas das vezes nós desejamos evitar é exatamente o que Deus quer para nos aperfeiçoar. Então essa tempestade não é para te matar, mas é para levar você para um novo nível. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidinego? A fornalha não foi para matar eles, mas foi para revelar o quarto homem na vida deles. Então a tempestade muitas vezes
eu quero declarar, essa tempestade não é para te matar, mas é para forjar você, levar você a um novo nível de fé, de confiança no Senhor. Amém, querido? Amém? Então, nós precisamos aprender também a dar graças em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, ele vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias. Paulo não está dizendo para agradecermos pela dor, mas ele diz para nós agradecermos em meio à dor. Porque Deus continua sendo Deus quando tudo está mal e quando tudo está bem. Ele é soberano. Amém, querido? Ele está no controle de todas as coisas. Então, se o dia está bom, se o dia está mal, Ele tem o controle de todas as coisas. E a gratidão, ela é uma declaração de confiança. Você lembra de Jesus, antes dele multiplicar os 5 pães e os peixes? Ele ergueu o cesto para o céu, ele agradeceu e a multiplicação aconteceu. Então, a gratidão, ela é uma chave, e uma chave que abre portas, querido. Então, se eu tenho um coração grato, eu consigo acessar coisas no mundo espiritual, bênçãos no mundo espiritual, que Paulo já diz que já estão liberados. A gente só precisa discernir o tempo de acessar. Amém? Então, Deus quer nos levar a um novo nível de maturidade, de confiança no Senhor. Porque certamente você está enfrentando alguma tempestade. Eu não sei em qual área, mas eu sei que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, querido. Amém? Ele é poderoso e Ele está aqui nessa noite. Você crê nisso, querido? E nós precisamos nos mover em fé, andar em fé. O que Jesus quis levar os discípulos nesse dia, com certeza foi levar eles para um novo nível de fé. Muitas vezes nós não entendemos tudo o que está acontecendo, mas o nosso papel, a nossa responsabilidade humana é continuar crendo e confiando que Ele é poderoso para fazer. Jó, enfrentando tudo que ele enfrentou, ele ainda disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará em meu favor. Então Jó está expressando uma confiança em Deus, independente da tempestade que ele estava passando. E querido, eu tenho certeza que ninguém aqui está enfrentando uma tempestade como a de Jó. Ou tem? Não. Mas só que, querido, muitas das vezes nós vivemos uma bipolaridade espiritual. A gente sai de um culto aqui, né, como culto de domingo poderoso. Aí chega na segunda, a gente já está capengando, parece que a gente esquece das verdades, né, que são liberadas. Parece que nós perdemos, né, no ar a confiança assim. Aí um problema que vem, uma tempestade que vem, nós nos desesperamos, muitas vezes nós murmuramos, né, muitas vezes nós deixamos de acreditar. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para renovar o nosso entendimento, para nos levar a um novo nível de fé e nos dizer que a presença dEle nos acompanha no barco da nossa vida. Amém, querido? Quem tem Cristo tem tudo, quem não tem Cristo não tem nada, e isso é fato. Se temos Ele, querido, nós já temos tudo o que precisamos. Amém? Então, nós precisamos nos mover em fé. A reação dos discípulos foi medo. E muitas das vezes é essa a nossa reação também. É a minha também, querido. Eu me coloco também, é a nossa reação muitas vezes. De murmurar, de questionar, de reclamar. Mas existe um princípio espiritual, querido, e a verdade é que Deus, Ele não pode nos abençoar em áreas que nós não conseguimos entregar para Ele o controle. Porque você só pode ser abençoado em áreas que você não está preocupado. Jesus está no barco aqui despreocupado, dormindo. Os discípulos estão apavorados. E muitas vezes a gente acha que a nossa preocupação, que a nossa ansiedade vai atrair o favor de Deus. Mas os céus, Deus não se move
pela nossa necessidade. Deus não vai se mover, querido. Deus não está olhando lá em cima, coitadinho dele, está passando por uma tempestade. Não. A nossa ansiedade, muitas vezes, está revelando para Deus que nós é que estamos no controle. Ele disse, né, lance sobre mim toda a ansiedade, porque eu cuido de vós. Só que muitas das vezes nós não estamos sendo abençoados em algumas áreas das nossas vidas, porque nós não entregamos o controle totalmente para Ele. E Deus nos trouxe aqui essa noite, querido, para reposicionar o nosso coração. Nós precisamos entregar o controle para Ele. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele tem um controle de todas as coisas. Então, querido, Deus não se move pela nossa necessidade. Mas é quando nós entendemos quem é que está no controle, é que a bênção ela vem. Porque, querido, se você olha para os nossos filhos não estão preocupados com o que comer amanhã, com o que vestir, ou estão? Porque eles sabem que a provisão vai vir. E a provisão vem. Então, deixa eu dizer algo para você, descansa. E aí é quando você estiver despreocupado, aí você está mandando um sinal, Senhor, controle está. E eu não estou dizendo que você tem que ser irresponsável e não fazer nada, porque Deus é soberano. Mas existe uma responsabilidade humana. Nós temos que correr atrás. Só que tem situações que não está nas nossas mãos. A gente vai até onde consegue ir, mas tem horas que é só o Senhor. E Ele vai fazer, amém, querido? Então, o que nós precisamos fazer é entregar para Ele o controle de todas as coisas. Olha para o histórico da sua vida. Talvez tem pautas em que você mais foi abençoado, foi aquelas em que você entregou o controle para Deus. E aí a provisão, ela vem. E esse é o convite de Jesus para nós, o convite do Evangelho é descansar enquanto Ele está cuidando de tudo. Provérbios 15, 23, se não me falha a memória, vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre... Não é esse texto, mas tem um Provérbios que diz que os olhos do Senhor estão por toda a parte, estão por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então, querido, Deus não dorme, Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando de nós, amém? Então fique despreocupado, querido. Fique despreocupado que a presença de Jesus, se ela estiver no barco da nossa vida, tudo vai bem. Deus está nos ensinando a viver de fé em fé. E muitas vezes nós dizemos, por quê, Senhor? Mas a pergunta correta seja, para quê? A fé não é apenas acreditar que Deus vai fazer tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu quero, não. A fé é confiar nele mesmo que tudo ainda não esteja acontecendo. A fé é eu entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável para nós. Só que muitas das vezes nossos olhos estão demais naquilo que se vê. E Paulo vai dizer para nós, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18, Paulo vai dizer assim, que atentando nós, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, Paulo vai dizer assim, atentando nós não para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê, porque as coisas que nós vemos são passageiras, mas a que não vemos é eterna. Portanto, suplico que 2 Coríntios, capítulo 4, tá bom, amém, mas é isso que Paulo foi, amém, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, 2 Coríntios, capítulo 4, aleluia, é para a gente ler a Bíblia, amém, para a gente procurar aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 4, agora foi, por isso não desanimemos, aleluia, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, aleluia, próximo versículo.
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha só, Paulo está chamando de leve os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo, mais de 29 açoites, tantos naufrágios, picado por cobra, que ele está dizendo que é leve e momentânea as aflições que nós passamos aqui. E isso está produzindo em nós um peso de glória. Ô querido, então nós precisamos tirar os nossos olhos, muitas das vezes, naquilo que nos cerca, nas coisas desse mundo, e olhar para o Senhor. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que tem todo o poder de acalmar uma tempestade que você esteja enfrentando. Ele é o dono do tempo, ele é o dono de tudo, ele quem criou tudo. Jesus deu apenas uma palavra, ele disse: mar, aquieta-te. E até a natureza obedece. Querido, você já parou para pensar o quão poderoso é esse nosso Deus? Querido, até o mar e o vento obedecem à sua voz. Então o que é essa tempestade que você está enfrentando? Para Deus é nada. Amém, querido? Deus quer entrar no barco da sua vida, amém? Glória a Deus. Então, querido, o melhor não é apenas ter uma tempestade acalmada. Quando a gente lê esse texto, normalmente nós celebramos o momento em que Jesus se levanta e repreende o vento. Foi algo poderoso, sim, mas existe algo ainda maior. O melhor não é apenas saber que Jesus vai acalmar a tempestade. O melhor é saber que Ele está no barco. Porque existe momento que Ele vai acalmar a tempestade, vai se levantar, mas há momentos que Ele não vai acalmar a tempestade, Ele vai acalmar o seu coração. Amém? Vocês estão aqui? Então, querido, certamente uma tempestade que nós enfrentamos, Jesus está nos ensinando. Jesus quer reposicionar o nosso coração. E muitas vezes Ele não vai fazer como nós queremos, na hora que nós queremos. Como eu disse, muitas vezes Ele não vai acalmar de imediato a tempestade, mas Ele vai acalmar o seu coração para te levar a um novo nível de fé, de entendimento, de confiança no Senhor. Então, o melhor é saber que Ele está no barco. Existem momentos que Ele acalma o nosso coração enquanto a tempestade continua. Mas a sua presença é a nossa garantia. Sua companhia vale mais do que qualquer milagre. Amém, querido? Nós não só apenas queremos o milagre, nós queremos o dono do milagre. Amém? Porque, querido, nós lemos um texto aqui em que Jesus ele se dispersa da multidão, porque a multidão seguia. Só que muitas das vezes, a multidão só estava interessada, às vezes, no milagre. Quantos receberam um milagre, uma provisão de Deus e foram embora? Lembra de João capítulo 6? Jesus está dando um duro discurso, e aí de repente a multidão ela começa a se dispersar. Por quê? Porque o discurso estava duro. Naquele dia não tinha um milagre, mas tinha o dono do milagre. O que eu quero te conscientizar nessa noite é que Jesus, Ele pode sim, Ele tem todo o poder para acalmar uma tempestade da sua vida, mas quando Ele acalmar essa tempestade, quando um milagre vier, nós precisamos permanecer na sua presença. Amém, querido? Porque Ele é maior do que o milagre. João capítulo 6, desse dia não tinha milagre, mas tinha o dono do milagre. Tinha Jesus e as pessoas foram embora. Mas aí Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Não vão embora também? Aí Pedro se levanta e diz: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ô querido, então, o mais belo não é saber que Ele vai somente acalmar a tempestade, mas é saber que Ele está conosco. E há uma promessa de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, amém? Então, querido, deixa Cristo conduzir o barco da sua vida. O verso 39 vai dizer: e Ele, levantando-se, repreendeu o vento,
e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. A expressão que Jesus utilizou aqui, ela pode ser entendida como silêncio. Fique amordaçado com uma única palavra. Aquele que criou todas as coisas demonstrou sua autoridade até mesmo sobre a criação. Então, querido, nada foge do controle de Jesus. Ele, com apenas uma palavra, tem o poder de acalmar essa tempestade. E os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, querido? Ele é o Filho de Deus, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8, vai dizer que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje e será eternamente. Se ele acalmou essa tempestade há tantos anos atrás, ele pode acalmar essa tempestade que você está enfrentando também. Ele é o Senhor, querido. Ele é o Rei dos Reis, amém? Aleluias. Então, talvez hoje a sua vida tenha sido conduzida pelo medo, pela ansiedade, pelas circunstâncias, mas Jesus ainda continua nos dizendo: passemos para um outro lado. Ele não perdeu o controle, ele continua no comando, ele continua no controle de todas as coisas, amém? Você crê nisso? O ministério pode subir, já estou concluindo. Então, querido, a grande lição que nós aprendemos é que Jesus, não é que Jesus ele elimina todas as tempestades da nossa vida. A grande lição é que nenhuma tempestade pode separar você de Cristo. Os discípulos entraram na tempestade com uma compreensão limitada de quem era Jesus. Mas saíram dessa tempestade o conhecendo profundamente. Então, o chamado de Jesus para nós também é para andarmos com Ele em relacionamento. Porque quanto mais nós andamos em relacionamento com o Senhor, nós vamos conhecendo quem Ele é. E cada vez mais nós vamos entregando o controle para Ele, querido. Cada vez mais Ele vai assumindo o controle. E não é qualquer tempestade que vai assustar a nossa vida ou abalar a nossa fé. Porque nós temos um Deus que é poderoso. Amém? Então, Deus quer nos levar a um novo nível de fé essa noite. Amém? Deus está dizendo para nós essa noite que, independente da tempestade que você está vivendo, Ele está no barco da sua vida, amém? Você pode se colocar de pé? Talvez a tempestade que você enfrenta hoje é justamente o caminho pelo qual Deus deseja revelar a você uma dimensão maior de quem Ele é. Deus quer te levar, Deus quer se revelar para você nessa tempestade. E Ele quer te levar a um novo nível de entendimento e de confiança de que Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas, mas a nossa responsabilidade é permanecer. Tudo está bem? Amém, a sua presença me basta. Tudo está ruim? Amém, a sua presença ainda continua sendo tudo para mim. Porque, querido, a tempestade ela não define o destino. O medo não tem a palavra final, a crise não determina o fim da sua história. E eu me lembro também, nós estamos falando de tempestade, barco, né? Em Mateus capítulo 14, Pedro vai andar sobre as águas. Depois também de uma palavra que Jesus liberou. Aí Pedro vai e anda sobre as águas. Aí ele começa a caminhar e aí, de repente, ele começa a afundar. Aí Jesus estende a mão e socorre Pedro. E tem momentos, tem tempestades que nós enfrentamos, que o barco parece até que vai afundar, né?
Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é que a grande questão não é só ter um lugar, um chão para pisar, mas é ter uma mão para nos sustentar. Então, querido, Deus ele quer renovar o nosso entendimento aqui nessa noite. Amém? Ele quer que nós entregamos para Ele o controle de tudo. Porque a qualquer momento Ele se levanta e acalma essa tempestade que você está vivendo. Mas a nossa responsabilidade é dizer: Senhor, independente da circunstância que eu estou vivendo, a Tua presença me basta. Se tudo está bem, eu tenho a Tua presença. Se tudo está mal, eu tenho a Tua presença. Porque a Tua presença, ela é tudo, querido. Amém? Vamos adorar o nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és